Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver Águia Branca obtém liminar para operar as 22 linhas caçadas pela NTT. Desta vez, a Águia Branca volta a operar principalmente a linha Curitiba ao Rio de Janeiro. Fica comigo, que logo após a vinheta eu te conto. De acordo com matéria publicada pelo portal O Globo, na tarde de ontem, dia 16 de abril de 2025, a 17ª Vara Civil do Distrito Federal suspendeu as decisões da diretoria colegiada da NTT que caçavam as 22 linhas interestaduais operadas pela aviação Águia Branca. A empresa capixaba obteve uma nova liminar que na prática autoriza a retomada do serviço nas rotas com trajetos entre cidades de 9 estados brasileiros. Este é mais um capítulo da disputa repleta de reviravoltas com a Suzantur, que questionou tanto na NTT quanto na Justiça as autorizações concedidas à concorrente. O argumento era que as linhas em questão se sobrepunham a outras já existentes, algumas realizadas inclusive pela própria aviação. No mês passado, a 4ª Vara Civil do Distrito Federal reconsiderou uma liminar em vigor que permitia a operação das rotas mesmo após a NTT determinar a suspensão do serviço. Mas agora, em outra ação, a Águia Branca retomou o direito de operar as 22 linhas. O juiz Alaor Piacini determinou de imediato o restabelecimento de uma decisão da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, que deu o aval à aviação Águia Branca. O magistrado já havia dado anteriormente uma liminar que obrigava a NTT a analisar a permissão. Depreende-se que as decisões administrativas da diretoria colegiada da NTT afrontam decisão deste juízo, pois enquanto não houver decisão definitiva com trânsito em julgamento, prevalece o que foi decidido e não pode ser modificado administrativamente. As divergências giram em torno, sobretudo, do marco regulatório do setor, o TRIP, vigente a partir de fevereiro de 2024. A Suzantur, que opera as linhas da falida Itapemirim e Caiçara, sustenta que as permissões são irregulares à luz deste marco. Em contrapartida, a aviação Águia Branca argumenta que seus pedidos foram feitos antes dele entrar em vigor e, portanto, não devem estar sujeitos às novas regras. As linhas que serão retomadas são Colatina no Espírito Santo, a Campinas, Guarapari, a Viçosa, em Minas Gerais, Barra do Choça, na Bahia, São Bernardo do Campo, em São Paulo, Barra do Choça, na Bahia, a Campinas, São Paulo, Paramirim, na Bahia, São Bernardo do Campo, em São Paulo, Rio de Janeiro, a Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, a Curitiba, no Paraná, Rio de Janeiro, a Governador Valadares, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a Vitória da Conquista, na Bahia, São Paulo, capital, a
Ipatinga, em Minas Gerais, São Paulo, capital, a Governador Valadares, em Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo, a Osasco, São Paulo, Feira de Santana, na Bahia, a Umbaúba, em Sergipe, Vitória, no Espírito Santo, a Itueta, Minas Gerais, Nova Iguaçu, a Guarapari, no Espírito Santo, Camaçari, na Bahia, a Penedo, em Alagoas, Petrolina, no Pernambuco, a Aracaju, Feira de Santana, a Macaé, Vila Velha, a Niterói, Aracaju, em Sergipe, ao Rio de Janeiro, Resende, a Curitiba, Rio de Janeiro, a Registro. Bom, pessoal, a Justiça devolve a Águia Branca as 22 linhas caçadas pela NTT. Um alívio para o setor, mas um sintoma de insegurança regulatória. A recente liminar concedida pela 17ª Vara Federal Civil do Distrito Federal em favor da aviação Águia Branca reacende um debate fundamental sobre segurança jurídica, concorrência e transparência regulatória no setor de transporte rodoviário de passageiros aqui no Brasil. A decisão não só suspende atos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da NTT, que caçava as 22 linhas interestaduais da empresa, permitindo que sua retomada seja imediata. Do ponto de vista da Águia Branca, trata-se de uma vitória importante que reconhece o direito adquirido antes da entrada em vigor do novo marco regulatório do setor, em fevereiro de 2024. O juiz Alaor Piacini foi claro ao afirmar que as decisões administrativas não podem se sobrepor a determinações judiciais anteriores, especialmente enquanto não houver trânsito em julgado. Em outras palavras, a NTT, ao ignorar essa diretriz, incorreu em um perigoso desrespeito à ordem judicial, enfraquecendo a própria credibilidade institucional. Sob uma perspectiva crítica, a disputa com a Suzantur, que herdou diversas linhas da falida Itapemirim, não é apenas jurídica, mas também estratégica. A concorrente alega que há sobreposição de linhas e, portanto, concorrência desleal. Contudo, é necessário ponderar que o transporte de passageiros deve atender à demanda com qualidade, eficiência e abrangência, e não ser tratado como um monopólio de poucas empresas ou como herança de processos falimentares. O imbróglio revela falhas no processo de transição regulatória movido pela NTT. O novo marco, ao invés de garantir previsibilidade e organização ao setor, acabou provocando disputas judiciais e instabilidade quando regras novas tentam retroagir para anular autorizações previamente concedidas. A insegurança jurídica se torna protagonista e o resultado é o que vemos: um jogo de liminares que vai e vem, confundindo passageiros, operadores e investidores. Em defesa da aviação Águia Branca, é importante destacar o histórico da empresa, reconhecida por sua qualidade de serviço e presença consolidada em diversas regiões do país. Impedir a operação de linhas cuja autorização foi concedida antes do novo marco é punir a empresa por agir dentro da legalidade vigente à época. A retomada das rotas, entre elas conexões estratégicas como Rio de Janeiro a Curitiba e São Paulo, entre todas as outras 22 linhas. Ou seja, não apenas o restabelecimento de serviços importante, mas também um gesto de justiça diante da instabilidade regulatória imposta pela NTT. No entanto, é inevitável refletir que quando o setor de transporte brasileiro fica refém de decisões provisórias, falta à NTT uma atuação mais técnica, menos influenciada por pressões políticas ou disputas privadas. O passageiro, elo mais vulnerável dessa cadeia, precisa de previsibilidade, frequência e segurança. Enquanto isso não for garantido de forma sistêmica, seguiremos assistindo à judicialização crônica do transporte público no país. Bom, pessoal, essa foi a matéria de hoje. Se você gostou, já curte, comente e compartilhe. Siga também o canal no Instagram, @rickls.
RickLSYT e no TikTok, RickLSYT. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!